Pessoal, tudo bom? Professor Sandro, e hoje a gente está junto para falar de mais um conteúdo da nossa mecânica newtoniana. Então, o nosso conteúdo ele está anexado ao módulo de leis do movimento. Ele compõe o capítulo 3, certo? E com esse conteúdo a gente encerra os nossos estudos, né, das leis de Newton. O nosso conteúdo de hoje vai ser as aplicações das leis de Newton em sistemas de blocos. Um sistema, o nosso sistema aqui, o nosso primeiro exemplo de sistema é um sistema composto de duas massas, uma massa A e uma massa B. E o que acontece? Supõe que tu aplica uma força nesse objeto A. Essa força A vai movimentar todo o nosso sistema, certo? Então eu aplico uma força em A, mas essa força é transmitida para B. De que forma? Está havendo um contato aqui entre essa superfície, né? A gente está aplicando uma força, que a gente chama de força de A em B. E de acordo com a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação de mesmo módulo, direção e sentido oposto. Então, quando eu aplico uma força em B, esse B responde com uma força em A, que a gente chama de força de B em A. Beleza? Então, essas duas forças, essa força de A em B, ela tem o mesmo módulo da força de B em A, por serem, né, um par de ação e reação. E o que acontece? Quando você tem uma questão sobre aplicação disso daí, você geralmente tem que separar esses blocos, ó. Você separa esses blocos e você tem o seguinte: no bloco A eu tenho aplicado essa força F e desse outro lado de cá uma força de B em A. Já no bloco B eu tenho meu bloquinho aqui, ó, e eu tenho apenas uma força de A em B, certo? Então, uma vez que eu faço isso daqui, eu tenho uma relação que é constante, né? Força resultante sobre um determinado objeto é igual ao produto da massa desse objeto por uma aceleração, por sua aceleração. Então, nota, nesse daqui, a força resultante é o quê? F menos F de B em A, igual a massa de A vezes a aceleração. No segundo bloco, eu só tenho F de A em B igual a massa de B vezes a sua aceleração também. Então, isso daqui eu monto porque nas questões, geralmente, eles pedem para calcular a força de interação entre esses dois blocos. Então, que força é essa? F de B em A, F de A em B. Beleza? Você fazendo isso, você já consegue calcular essas forças. Mas para isso, você tem que descobrir a aceleração. E para descobrir a aceleração, olha que simples. Você pega apenas essa força aqui, ó, e diz que ela é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Se esse sistema tivesse mais corpos, tivesse um outro corpo, né, um corpo extra, você também faria da mesma maneira. Vamos ver como ficaria se tivesse um corpo extra nesse sistema. Então vamos lá. Nota que agora eu coloquei um terceiro corpo no meu esquema. Eu coloquei um corpo C. E agora a minha força eu vou aplicar nesse sentido aqui, ó. Certo? Esse corpo C poderia estar em qualquer local, inclusive em cima dessas caixas. Se tivesse em cima, a gente teria que fazer um pouquinho diferente, um modelo um pouco diferente, que acaba não sendo interessante nesse momento a gente explicar como seria. Mas vamos lá. Se eu aplico uma força F nesse bloco, esse bloco aqui, o B, faz uma força em A, que a gente chama de F de B em A. Já o bloco A, ele responde com a outra força, que é a força que A faz em B. Só que se você para analisar, esse bloco A também aplica uma força aqui em C, que a gente chama de F de C em A. E como resposta, C vai fazer uma força de C em A.
Você olhando dessa maneira, com os blocos todos juntos, acaba sendo complicado. É por isso que a gente separa isso daí por bloco. Então, primeiro bloquinho C. No bloco C a gente tem o seguinte, ó. O bloco C, para esse sentido aqui, só tem essa força aqui. Então vai ser força que C faz em... que A faz em C, né? Força de A em C. Já no bloco A, vou desenhar ele aqui mais para baixo, tá? Vou apagar isso aqui na verdade. A gente tem o seguinte, ó. Esse bloco C faz uma força nesse sentido, que é uma força de C em A. E esse bloco B também faz uma força nele, que é o nosso F de B em A. Bloco A. E no bloco B, desenho ele numa escala menor, tá? No nosso bloco B, a gente tem a nossa força F nesse sentido. E também tem a força que A faz em B. Então nota que separado eu já consigo enxergar melhor o que eu quero fazer. Então vou começar com esse daqui, ó. Então vai ser... Vou considerar que tudo que vem para a esquerda é positivo e o que for para a direita é negativo. Então F de A em C é positivo. Isso vai ser massa de C vezes aceleração. Esse daqui, ó, o F de B em A é positivo. Então F de B em A menos F de C em A igual a massa de A vezes a aceleração. E nesse terceiro bloco eu vou ter essa forçona F positiva menos F de A em B, certo? Então massa de B vezes a aceleração. Então nota que com isso daí você consegue calcular qualquer força que ele quiser, certo? Para descobrir a aceleração desse sistema a gente usa o mesmo esquema anterior, né? A gente coloca que essa força F vai ser igual à soma das massas, massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a nossa aceleração. E com isso eu consigo calcular a aceleração por meio desses esquemas aí. Um outro exemplo são os nossos sistemas de corpos seguidos por fios, né? Esses fios podem estar todos sobre uma mesa e aí fica a mesma coisa do esquema anterior, certo? Só que a força agora é transmitida no fio, que a gente chama de tração. Só que aqui a gente deu uma incrementada, a gente colocou além do fio um bloco pendurado. Então, como seria isso daqui? Esse bloco B, ele está suspenso sobre... Esse bloco B, ele está suspenso. Então aqui a gente tem uma força peso. Uma força peso P. Essa força peso, ela é transmitida por esse cabo. Através de uma tração que eu vou chamar de T1. Essa tração T1 acaba puxando esse bloco também com uma tração T1. Então, daí eu já consigo montar meu esquema. Eu vou considerar que tudo que for para a direita é positivo, né? Porque eu tenho uma força que está puxando nesse sentido, a força original. Então isso aqui ficaria T1 igual a massa de A vezes a aceleração, certo? A massa desse bloco vezes a aceleração. E aqui, nota que esse P está na direita, então ele vai ser o positivo. Peso menos T1 vai ser a massa de B vezes a aceleração, certo? Com isso daí eu já montei o esqueminha para poder calcular qualquer coisa. Qualquer uma das forças que ele queira, eu posso calcular usando esse esquema aí. Essa decomposição, certo? Por exemplo, se eu quiser calcular a aceleração, eu posso fazer uma soma dessas duas equações, né? Já que é um sistema. E tenho o que eu venho dizendo desde o início. Esse T, eu poderia cortar com esse T, sobraria aqui peso
é igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. E aí eu conseguiria calcular a aceleração, certo? Então, nota que quando você tiver uma questão de sistema de blocos, de aplicação das leis de Newton sobre os sistemas com blocos, você vai simplesmente decompor esses dois blocos. Decompor em dois momentos. Nota que quando esses blocos estão separados por fios, eu não preciso fazer aquela decomposição externa, né? Separar os 3 blocos e calcular, separar 2 blocos e calcular. Beleza? Então, isso daí são exemplos das nossas aplicações das leis de Newton em sistemas de blocos. E a ideia é que vocês exercitem. Tudo bem? Com isso, a gente encerra a nossa aula de sistema de blocos. É só o fechamento do nosso capítulo. E não esqueçam de olhar a nossa agenda Pluri. Tudo bem?